Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou Marcelo Lanza. Chegamos à entrevista do fantástico Luiz Duarte, minha aposta para campeão da WSOP. Se fosse ao vivo, não tinha dúvida. Esse era o ano que ele ia puxar o bracelete. Eu mantive a aposta, mantive o bet e, infelizmente, não puxamos, mas tive uma ótima conversa com ele. 2 programas, claro, né? Uma entrevista fantástica. Tratamos muito, sabe de quem, Marcelo Lanza? Do nosso ídolo, Guilherme, centroavante de 1999 do glorioso Clube Atlético Mineiro. Chamado de Guilherme Goleador Galã. Exatamente, falamos dele, o nosso craque que hoje é técnico do Marília, e a família do Luiz é lá envolvidíssima com o Marília Futebol Clube. E fizemos uma entrevista super legal, ela tá toda disponível aí, metade essa semana, metade na que vem. A gente começa lembrando que para ouvir o podcast você tem todos os agregadores de podcasts. Temos também Spotify, Deezer, tamo no YouTube. Se estiver ouvindo pelo YouTube, inclusive, dê o seu like, nos indique, nos dê 5 estrelas, troque suas fichas sempre pelo Fichas.net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Lanza, eu fiquei um tempão sem conferir e-mail, falei, velho, vai ter e-mail de 2 meses lá e tal, bicho, e que vergonha de ouvinte. Não tinha nenhum. Ninguém usa o e-mail pra falar com a gente. A gente lembra que nosso telefone é 319-7518-9609. Com esse número você pode nos mandar áudios, a gente pede para que sejam de até 1 minuto, ou entrar no grupo do Telegram, onde discutimos tudo, todos os assuntos sobre poker, e você consegue falar comigo e com esse senhor que está aqui à minha frente. Por falar nisso, jogamos, Marcelo Lanza? Não jogamos nada essa semana. Deixa eu só concluir um raciocínio sobre o e-mail. Cheguei à conclusão seguinte, eu estava vendo o Nerdcast, que é o maior podcast do Brasil, eles recebem tanto e-mail, mas tanto e-mail, que na pandemia eles estão fazendo um programa, uma live no YouTube só para leitura de e-mail todas as sextas-feiras. É um volume imbecil. Claro que guardado as devidas proporções. O problema nosso, ou a solução, é que nós temos um grupo do PokerCast no Telegram. Então, assim, a galera que quer mandar e-mail, os caras já dão uma falinha lá na hora, entendeu? Então ela diminui automaticamente esse tipo de resposta. É por isso que a gente recebe tão pouco e-mail. Não é porque a nossa turma é preguiçosa, bando de vagabundo, não gosta de digitar o negócio, entendeu? É porque eles estão lá dando falinha na gente o dia inteiro no grupo PokerCast. É verdade, e direto nos nossos telefones celulares, pessoais, né? Exatamente. O senhor jogou? Ô, Lanzinho, eu joguei, eu arrumei um dinheiro, velho. Pergunte a Jefferson Cussolin, né, que é um dos meus operadores, então ele é meu agente, por incrível que pareça, né, eu tenho meus próprios clubes que eu opero, mas se eu jogar no meu clube, eu acabo não tirando nunca, né, porque a gente vai ali fazendo aquela rodada e tal, e de vez em quando eu dou um tirinho lá com o Jeff e arrumei um dinheiro, velho, essa é a verdade, e a verdade é que a cerveja do mês tá paga. O senhor não merece nada menos do que isso. Direto para as notícias? Direto para a notícia e direto, começando com o Galfond Challenge. Exatamente. Estava tendo tanto torneio que a gente estava deixando o Galfond Challenge. Por último, acabaram as séries e eis que o Galfond sobe para a primeira notícia das próximas semanas, desce das próximas semanas. Semana passada a gente parou, ele tinha 2.500 mãos jogadas e estava com $78 mil positivos. Olha só, desde que nós gravamos o último programa, ele jogou 6 sessões. As 5 primeiras sessões ele jogou entre 750 e 800 mãos ali, em cada uma das sessões. Foi menos 20, aí ele compensa com mais 40. Menos 70, ele compensa com mais 117. Aí, não satisfeito com isso, ele arruma um mais 28 e já emenda em mais 103 mil doletas. Que homem é Phil Galfond? A pergunta é que não quer calar, então não vale a pena ganhar a sessão dele, é isso? Se você começar ganhando a primeira sessão, meu amigo, não tem escape, é o que ele mesmo disse. Que fenômeno. Então o parceiro está sendo jantado com brócolis, conforme a previsão óbvia, porque como dissemos no programa passado, ninguém dá $1 milhão para 250 mil se não tiver certeza disso. Fora isso, ele tem mais bol que os outros. E bora pra frente. Só dando aquela panorâmica do momento, até agora eles já jogaram 6.600 mãos e o Galfond está positivo 280 mil
euros, não é dólar, não é euros, na hora da gravação desse programa, Marcelo. Então, já que nós estamos falando de dinheiro, de volume de dinheiro, o senhor tem uma notícia com um valor razoável aí agora. Exatamente. Cara, o Caesars, que é o feliz proprietário da WSOP, uma das marcas mais valiosas do poker do mundo, se não a mais valiosa, tá com o deal encaminhado para comprar a William Hill de apostas esportivas por 2,9 bilhões de dólares, Marcelo Lanza. Olha, eu acho que essa cifra aí não é dólar não, patrão. Ah, não é não. Libras esterlinas. Exatamente, que homem o senhor. 2,9 bilhões de libras. Tipo a moeda mais cara do planeta. Vamos subir. Subiu. Exatamente. O jogo ficou mais caro. Obviamente, o que está motivando essa compra gigantesca é o fato de que 18 dos 50 estados norte-americanos já liberaram as apostas esportivas, e à medida que os caras forem vendo que é uma forma molezinha de coletar impostos, a tendência é que mais estados venham a liberar. Então é isso, a Caesars tá aí comprando a William Hill. Boa. Nossa terceira notícia do dia é que o estado de Michigan pode estar com o poker online regulamentado em novembro. Exatamente, a notícia veio do Ante Up, lá da Flórida, e aparentemente, cara, Michigan vai dividir o player pool, quer dizer, vai jogar com os outros estados onde está que dividem ali o grupo de jogadores, ao contrário, por exemplo, da Pensilvânia, Lanza. Os sites que aparentemente vão operar lá são o PariPoker e o PokerStars, sem muita surpresa nisso aí. E só notícia boa, né, professor? À medida que vai regulamentando, vai aumentando a pressão para os outros estados liberarem. A gente falou a respeito das apostas esportivas gerando arrecadação para os estados. Poker online certamente não será diferente. Quem sabe a gente consegue grande parte dos Estados Unidos liberada e, enfim, o que a gente torce é para o player pool ser compartilhado com o mundo inteiro. Mas mesmo que o poker tiver liberado só dentro dos estados, ali jogando entre os estados, o crescimento do poker online nos Estados Unidos não tem como ser uma má notícia, né, Marcelo? Não tem como, e nós considerarmos um período pós-pandêmico ou ainda em final de pandemia, tomara que elas estejam caminhando para o fim, é natural que os governos vão procurar novas formas de arrecadação, né? E o poker está ali, de coração aberto, assim, pedindo para pagar impostos. Só me libera que a gente paga, assim como as apostas esportivas. Então eu acho que até esse período pandêmico ajuda nesse processo, né? A turma precisa de aumentar a arrecadação e é uma notícia excelente. Cada dia que passa, os estados... Acho que é um caminho. Primeiro eles vão cuidar, abriu todo mundo, depois libera os Estados Unidos inteiro, aí depois eles pensam em abrir para fora, mas lá vai. Tomara. A gente lembra que Michigan é o 10º estado dos Estados Unidos em população com 10 milhões de habitantes. Bom, falando em Estados Unidos, lembramos Black Friday, falando em PokerStars, eu queria saber o seguinte, o nome dele é Isaí, como que a gente fala o nome dele? Isai Sheinberg. Exatamente. Ele foi um café que ele teve que pagar. Exatamente, cara. Foi o fim do processo contra o Isai Sheinberg, que foi um dos fundadores foi o fundador do PokerStars. O processo dizia respeito a Black Friday ainda, que envolvia fraude bancária. Eles declararam o dinheiro de jogos como venda de bola de golfe. Nós já falamos isso algumas vezes aqui. Enfim, quando teve o problema lá nos Estados Unidos, um belo dia de abril, a gente abriu as nossas contas do PokerStars e tinha um aviso, né? Abriu o site do PokerStars, tinha um aviso do FBI. E não foi só o PokerStars, foi o Full Tilt, foram o Ultimate Bet, Absolute Poker, enfim. O que aconteceu foi o seguinte, a última pessoa que faltava ser julgada era o Sheinberg e ele foi liberado com uma multinha de $30 mil das acusações que ele tinha. E, cara, uma coisa que vale falar dele é o seguinte, a manifestação a respeito disso foi de total carinho. É o inverso, por exemplo, do que aconteceu com o Chris Jesus Ferguson, né? Que fez de tudo para complicar a vida de todos os jogadores naquele momento, tentou criar problema na venda do Full Tilt para o PokerStars, no Full Tilt poder liquidar, pagar os jogadores. O PokerStars não. Ele não só pagou os jogadores do mundo inteiro, os americanos principalmente, imediatamente, quer dizer, quem quis receber, recebeu na hora os valores que tinham dentro do site, como comprou o Full Tilt e pagou todo mundo.
Quem trabalhou com ele fala que ele era um cara muito legal, um cara super alto astral, um cara que tinha aquele espírito que o PokerStars tinha no atendimento a cliente. Muito disso vinha dele e o Daniel Negreanu já começou a campanha para transformar o cara em candidato ao Hall da Fama. Eu acho que é justo pelo processo, né? Eu acho que a partir do momento da Black Friday aconteceu, aquela tragédia toda aconteceu, alguns sites tomaram algumas iniciativas e outras, né? E a dele, além dele pagar todo mundo, saiu do mercado conforme solicitado, respeitou a regra, ele foi lá, ainda comprou o concorrente e pagou todo mundo do concorrente, né? Ele ainda prestou um serviço à população americana e à população do mundo inteiro. Então, acho que nada mais justo, encerre-se isso e que comece um novo caminho, né? Sem dúvida. E para ele poder aparecer também nos torneios, já que ele é tão querido, né? Para ele poder aparecer na WSOP, chegar lá, jogar, participar. Ele que é um apaixonado por pôquer. E sobre o Hall da Fama é isso, né? Não é um jogador de pôquer, são pessoas que tiveram benefícios para o esporte como um todo. Então, talvez seja uma das belas surpresas de indicação aí. Eu vou te falar, o nome dele tem peso nessa história. Sem dúvida nenhuma, tá louco. Só fundou o PokerStars. Só. Só. Bom, Luiz Constantino do Forbet ganha ranking do WPT. Perfeito, Marcelo Lanza. A gente não pode deixar de falar que o ranking Rising Star, né, estrela em crescimento, que envolvia torneios até $320, foi cravado por Luiz Constantino, que puxou pela vitória $10 mil. Parabéns a ele. E parabéns ao Forbet, que quando times de pôquer puderem entrar no Hall da Fama também, certamente vão ser sérios candidatos. Bom, caras do dia, vamos lá, notícias caras do dia. Mike Postle processa todo mundo, e supostamente pede $330 milhões. Papel aceita tudo? É isso aí, Lanzinha. Eu escrevi assim mesmo, cara. O título que eu botei pra você ler pra mim, pra você levantar a bola pra mim, foi esse mesmo. Ele processou simplesmente todo mundo. O aviso saiu do Todd Whitless, lá no Twitter, que é um jogador profissional de pôquer e apresentador do Poker Fraud Alert, dono desse site e desse programa. E ele colocou o seguinte: acaba de ser informado que o Mike Postle está processando a ESPN, o Poker News, o Phil Galfond, o Halarables Vulgaros, o Bart Hanson, o Daniel Negreanu, o Jonathan Little, o Joe Ingram, o Doug Polk, o Gui Khalil. não dá ideia. A Verônica Brill, que foi quem botou ele na porta, entre outros. Então eu citei esses todos e a parada termina com entre outros. O Norman Chad fez um post falando que o seguinte: para ele estar processando esse tanto de gente, provavelmente ele deve ter uma carta na manga. Uma bela ironia, né, com quem supostamente fez o que o Mike Postle fez. Mas Lanza e ouvintes, cara, ele tá processando por difamação, por falsa acusação, por competição injusta, por causar estresse emocional voluntariamente. Cara, é inacreditável que o Mike Postle, na hora que consegue a vitória, em vez dele ficar quieto, ele vai criar briga com essas pessoas que vão ter bankrolls compartilhados para brigar contra ele, né? E vão ter todo incentivo para comprarem a briga e saírem mais na porrada com ele aí, entre todas as aspas do porrada. E vale dizer o seguinte: a comunidade do poker tá tão contra o cara que a Verônica Brill, a Angry Pollock, que foi quem colocou o Mike Postle na rua, né, quem colocou a história na rua, abriu uma vaquinha virtual de $20 mil para enfrentar ele num processo. Quando eu abri o Twitter, tinham 7 horas que ela tinha postado, já tinham 22 mil arrecadados, ela já jogou o negócio para 50 mil, e a galera certamente vai investir aí para pegar o Postle e fazê-lo ser punido por isso. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Vamos aguardar cenas dos próximos episódios, né? Como a gente disse, ele teve uma vitória na justiça, não aguentou, ficou calado, foi pro microfone, falou bobagem, a turma resolveu replicar e vamos pro pau de novo. Só que no pau
Vamos lembrar que uma coisa era o Galfond, por exemplo, tinha prometido pegar 22 itens de cada mão dele para analisar. 17 itens de cada mão dele para analisar. Ele ia pegar isso e postar. Agora ele vai pegar isso e anexar como prova do julgamento. Vamos aguardar. Vamos aguardar. É inacreditável, realmente. Ele perder. Aliás, ele tinha avisado, falando: vocês vão ter uma grande surpresa comigo quando acabou o processo. A gente não imaginava que ia ser uma surpresa tão grande. Agora vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Enquanto você, ouvinte, fica com a palavra do nosso patrocinador Fichas.net e a entrevista com o fantástico Luiz Duarte. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PPPoker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. É com grande satisfação que recebo aqui Luiz Antônio Duarte Ferreira, filho, jogador profissional de pôquer e minha aposta para WSOP, para bracelete nessa WSOP, eu apostei com lança. Se você puxa um bracelete, eu arrumava um dinheiro. Muito bem-vindo, Luiz, que pena que não foi nessa. Pô, cara, muito obrigado pelo convite. Eu vi mesmo que eu vi lá no Super Poker na matéria que você me colocou lá como um dos candidatos a ganhar bracelete. Fico bastante lisonjeado. Que pena que eu não ganhei, mas estamos muito bem representados, né? O Brasil fez muito, muito bonito aí. Vários braceletes e, porra, satisfação muito grande de ser brasileiro aí numa hora dessa que o poker online tá bombando, né? E o Brasil tá indo muito bem. Principalmente um bracelete vindo de Eduardo Garla, seu amigo querido, e vão poder falar a respeito do Garla, vão falar muito a respeito dessa amizade da sua torcida, mas obviamente eu começo com a pergunta tradicional do PokerCast: quem que era o Luiz antes do poker? Então, quão antes, assim, digamos assim, um pouco antes, né? Um pouco antes do poker, eu diria que, cara, eu tava cursando minha segunda universidade, eu fui para os Estados Unidos na verdade eu fui para os Estados Unidos com 16 anos, né? Na época eu fui jogar tênis, eu tive uma lesão séria nas costas, acabei parando, mas eu fiquei por lá mesmo, comecei a faculdade lá, e aí não deu muito certo, acabei voltando pro Brasil, e aí eu parei lá entrando no terceiro ano de administração. Eu voltei pro Brasil em 2012 e, bom, depois vai ter algumas histórias, mas para não ficar muito prolongado, vou ser mais objetivo, né? Um pouco antes do poker, eu tava morando em Araraquara, tava cursando engenharia civil, eu tava indo pro terceiro ano também de engenharia civil, eu tava trabalhando com meu pai, no escritório que ele tem negócios de agricultura e pecuária. E eu tava trabalhando na área de planilha, eu organizava planilha, trabalho simples, né? E tava cursando engenharia civil lá. Aí foi quando... E tava jogando poker, assim, de vez em quando, né? Tipo, jogava online de vez em quando, jogava uns livezinhos ali também durante a semana, tipo 1-2 vezes por semana. E aí foi quando eu, né, no final de 2014, eu acabei ficando em segundo no BSOP Millions, e foi aí que tudo começou. Luiz, vamos começar lá da Flórida. Você falou que morou nos Estados Unidos. Na minha pesquisa aqui eu vi que os Estados Unidos é a Flórida, e a Flórida é uma terra de pôquer, né? Terra de grandes malandros do pôquer. E eu te pergunto o seguinte: teve pôquer lá na Flórida quando você estava? Teve pôquer. Inclusive, assim, teve pouco, mas teve uma época que foi meio intenso, assim. Eu conheci o poker, na verdade, foi ali por 2010, mais ou menos, e eu conheci, não foi nem lá nos Estados Unidos, foi um amigo meu brasileiro. Na verdade, foram dois amigos. Foi um amigo de Marília, que também jogava na época, que é o Adilson, que inclusive, ele era até conhecido na época, ele foi um dos primeiros supernovas do poker, da história do PokerStars, se eu não me engano. Ele era bem mais low profile, jogava mais cash game, e ele, na comunidade do Mais EV, ele era conhecido, acho que é Max Pro, era o nome dele, e o pessoal do Mais EV deve conhecer ele. E também o Atos Hildo, que foi um outro amigo meu de Recife, que começou a jogar comigo. Na verdade, a gente se conhecia, pra você ter uma ideia, isso era em 2010. O Atos Hildo,
a gente acabou se conhecendo numa comunidade, na época o Orkut funcionava ainda, né? De Cartola FC, que é uma febre hoje em dia. Em 2010 eu já jogava, e eu sempre fui fanático por futebol, né? Então naquela época a gente também, ele estava conhecendo o poker na época também, e foi aí que começou. Eu conheci através dele e do Adilson, eu comecei a me interessar mais pelo jogo e tal, e eu estava morando nos Estados Unidos. Aí a princípio, assim, eu procurei, na época a informação que tinha era mais livros, né? Então eu procurei mais ler alguns livros. Eu comecei lendo aquele livro do Dan Harrington, acho, Harrington on Hold, né? Um livro famoso. Aí depois eu li um outro livro que é Winning Poker Tournaments, que é ganhando torneios de poker, uma mão a cada vez. Do Pearl Jammer e exato, outros. Uhum. Exato, bem legal. E, bom, e aí eu comecei a me interessar, aí também eu descobri uma comunidade de poker no Orkut, acho que era FPM, Free Poker Money, alguma coisa assim. Caramba, velho, que lembrança, Luiz. Que quanto tempo que eu não ouvia falar esse nome, velho. Não, que legal. Então, aí, tipo, lá era assim, no começo você pegava, e, tipo, jogava barato, super barato, pegava a senha de free roll, por mais que eu tinha uma condição financeira boa, né? Meu pai tinha uma condição financeira boa, mas assim, eu conhecendo o jogo, né? Eu jogando super barato, pegando senha de free roll pra aprender e tudo mais. E eu sempre joguei, assim, nos primeiros, pra você ter uma ideia, nos primeiros, assim, 3 anos, até tipo 2013, assim, jogando no máximo torneio de tipo $10. Eu lembro que teve uma vez, lá nos Estados Unidos, acho que foi 2011, que eu dei um tiro num Sunday Million lá. Joguei uma vez só, e nesses 3 anos, até porque eu era um pouco inseguro na questão tava começando, né? Não sabia muita coisa e tal. Mas, bom, resumindo, esse aí foi mais ou menos o poker. Na época o poker ainda, eu peguei uma época que o poker tava legal online lá, e eu jogava um pouco online dos Estados Unidos. Mas aí, o que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, que aí foi mais ou menos nessa época, final de 2010, assim, lá. Eu cheguei a jogar uma época nos cassinos lá. Eu saía. Nessa época eu ainda nem matava a aula. Isso foi acontecer mais pra frente em Araraquara. Nessa época eu ia pra faculdade, terminava, porque faculdade pelo menos lá nos Estados Unidos é um pouco mais. Lá nos Estados Unidos é um pouco mais flexível, né? Os horários, né? Aqui é tipo, só de noite você vai lá e você faz todas as aulas. Lá você tem a facilidade de escolher os seus horários, as suas matérias e tudo mais. Então, às vezes acabava à tarde, eu saía de lá e à tarde eu ia jogar cash game, lá no cassino Micosul, que eu ia bastante, eu ia também no cassino Flagler, na época, isso aí em Miami, né? Era corrida de cachorro? Exato. Porque lá tinha essa regra, né? Só as corridas de cachorro que podiam fazer poker, né, na verdade. Eu não sabia dessa regra, não. Sim. É por isso que eu imaginei que fosse, porque era onde tinha o jogo oficializado. Uhum. Bacana. Então, aí eu ia jogar, eu gostava, depois que eu já tinha lido um livro na época, o Harrington, eu já tinha lido, já estava estudando um pouco mais, aí eu ia jogar cash game, que era 1-2, né? 1-2, você entrava com 200 ali, e eu jogava isso aí, tipo, umas 3 vezes na semana, e eu conseguia fazer um dinheirinho, mas assim, pouca coisa, sabe? Tipo, nada que... Mas assim, dava pra tirar uma renda extra, digamos assim, não dava pra se manter, mas dava pra tirar uma renda extra, e foi aí que eu fui me apaixonando cada vez mais, e na época eu jogava mais torneios online, mas ali não tinha muito torneio, assim, sabe? Também, tipo, não tinha muito tempo ali pra ficar jogando torneio longo, assim, porque eu estudava e tal. E aí tinha os melhores, acho que tinha no Hard Rock, tinha alguns, mas na verdade eu nem me interessava tanto por live. É engraçado esse torneio live. Eu tava satisfeito com a minha rotina ali, jogar eventualmente online, jogar alguns cash games, eu dava pra me divertir ali e me aperfeiçoar no poker dessa forma. Aí eu fui pegando mais gosto por torneio live. Na verdade é engraçado porque passando um pouco mais pulando um pouco mais, em 2012, quando eu voltei pro Brasil, eu encontrei com a Adilson, e essa é uma história bem, bem bacana, que também foi aí que eu conheci minha esposa, né? Que é engraçado que eu conheci num torneio de pôquer. É engraçado isso. Em 2012, eu vim pra Marília, né? E aí eu fui com a Adilson, né, pra um torneio em Bauru, e na época, só pra você ter uma ideia, era tipo R$10 mil garantido o torneio inteiro, o evento inteiro, pra você ter uma ideia, era tipo 10 ou 20 mil garantido, assim, era a inscrição de tipo R$100. E aí eu falei, vamos lá, vai ter um torneio ao vivo aqui em Bauru e tal, e foi a partir daí que eu comecei a pegar gosto por torneios live mesmo, né? E aí chegando lá nesse torneio, foi eu e o Adilson, esse meu amigo. E aí, né, a minha esposa, ela trabalhava lá como host, eu acho, né, aquele pessoal que entrega panfleto, faz
alguns pedidos ali e tal, e direciono o pessoal se quer jogar torneio, se quer jogar cash, essas coisas. E aí, né, já me apaixonei ali, né, de cara. Aí fui jogar o torneio, mas assim, de olho nela, né. Aí, eventualmente, eu caí rápido do torneio, na verdade, eu tava jogando sério. Eu fui pro torneio como se fosse uma final de Copa do Mundo. Um torneio, assim, de R$ 100 inscrição, 10 mil garantido, devia pagar, sei lá, no máximo, acho que 5 mil pro primeiro, alguma coisa assim. E fui assim, de fone de ouvido, óculos escuro. O pessoal falava que eu tremia pra postar, né? Pegava na ficha tremendo. E então aí eu acabei caindo cedo, o Adilson ficou lá, e aí foi que eu conheci minha esposa e tal, e troquei, consegui no finalzinho porque o Adilson caiu na mesa semifinal, consegui pegar o contato, mas assim, demorou uns 4 meses pra conquistar. Mas desculpa ter passado um pouquinho da sua pergunta. Não tem problema nenhum, temos tempo infinito, Luiz. E não dá pra irritar tudo, né, velho? Tem que vai bater uma carta de um lado ou do outro. Você quer ir lá arrumar uma esposa e ainda gravar o torneio? Exato, não dá. Não, mas é que você perguntou se teve poker lá, né? Então, falando um pouco do torneio, na época eu não jogava muito torneio lá, e eu comecei jogando torneio, né? Jogando torneio live, mas quando eu voltei pro Brasil e coincidentemente nesse primeiro eu conheci minha esposa e a partir daí eu, né, fui jogando um pouquinho no interior. Não tinha muito torneio live, né, naquela época, né, assim, pelo menos aqui no Brasil tinha os BSOPs, né, pelo menos assim, os CPHs e tal, mas pra mim ainda era muito, muito distante, né, muito distante. Tem algumas histórias, a gente vai conversando até pra não ir pulando muito aí o seu cronograma aí. Sem problema nenhum. Luiz, você tá com 30 anos, né, cara? Você começa a me contar ali da Flórida algumas coisas. O seguinte, uma dica que eu pego é o seguinte: eu era um menino que estudou administração, quando menino ainda, né, na Flórida. Depois foi pra engenharia civil, mas trabalhando com pecuária e brincando de pôquer. Aquele menino tinha uma ideia clara, mais ou menos, do que ele queria da vida? Cara, boa pergunta. Por incrível que pareça, meu sonho, assim, eu sempre sonhava em ser jogador de pôquer. Durante esse tempo, principalmente depois que eu voltei pro Brasil, a paixão só cresceu, assim, sabe? E, tipo, sempre durante o trabalho, cara, eu ficava vendo, eu vi todos aqueles episódios do Main Event que passava antigamente no WSOP ali, sabe? Tipo, desde, sei lá, 2006, 2007, 2008, vi quase todos. E eu lembro perfeitamente, assim, que eu vi esse pessoal jogando lá em Las Vegas e tal, e, cara, sempre me dava muita vontade, muita admiração por esse pessoal e, assim, muita vontade de um dia ser jogador profissional de pôquer, mas era um sonho distante, assim, era um sonho distante porque eu não me via confrontando minha família, principalmente meu pai, que era quem pagava minhas contas, quem eu tenho um respeito muito grande, né, e eu sabia que, cara, na dúvida, eu tava assim, confortável no futuro trabalhando com o negócio da família, né? E eu sei que na época, por que eu falo isso? Porque ele era um pouco contra. Hoje em dia ele é a pessoa que mais me apoia, ele joga também, ele vai para vários torneios, ele ama poker, já foi campeão de BSOP, de evento paralelo e tudo mais. Mas assim, naquela época, e dá para entender, né? Assim, seu filho, você não quer que ele... Primeiro que você não sabe se o seu filho é bom naquilo ali, você não sabe muito bem ainda como funciona o poker em si, como ele tinha ouvido falar, ele até jogava, acho que poker fechado na época, e ele que me ensinou, na verdade, que é as mesmas regras que o Texas Hold'em, mas ele tinha esse receio, né, de tipo, sei lá, né, jogar mais do que o normal, deixar as obrigações de lado e eventualmente perder dinheiro em alguma coisa que pode se tornar, se você não soubesse controlar e se você não levar isso para um lado mais profissional, né, até um certo vício se você for um jogador perdedor, né, e eu acho que esse era o receio dele, e eu entendo perfeitamente, e aí eu jogava de vez em quando, né, eventualmente eu até fugia, saía escondido, que foi uma das histórias que eu ia falar, que eventualmente eu ia para Ribeirão jogar com os amigos meus, nessa vez eu matava a aula na faculdade e ia para lá, né, dessa vez eu fazia isso. E meu pai, na verdade, ele não morava lá em Araraquara, né, ele morava no Rio na época, e então assim, né, eu ia escondido, ele não sabia que eu ia, mas ele tinha esse receio, né. Então, respondendo a sua pergunta, o que eu me via sendo da vida, assim, para ser sincero, eu achava que o poker ia ser distante, e eu me via trabalhando com negócio de família, eventualmente eu estava fazendo engenharia, então me via sendo engenheiro, mas assim, não era algo que eu
que eu fazia com muito feliz, sabe? Eu não tava muito feliz fazendo engenharia. Eu tinha escolhido mais porque eu sabia que era algo que, uma profissão bacana, uma profissão assim, ser engenheiro, eu acho que é uma profissão que vai te dar uma rentabilidade segura ali. E, na verdade, eu tava meio em dúvida, né, sobre qual seria o meu segundo curso ali, né. Eu acabei optando por engenharia civil, mas assim, pra ser sincero, eu acho que ia ser mais um diploma, sabe? É mais pra ter um diploma e assim, eu me via trabalhando com os negócios da minha família, né? Os negócios do meu pai, que tem negócio de pecuária, negócio de plantação de café, cuida de gados também, e ele também mexe com futebol, né? Ele empresaria alguns jogadores, que também, pra ser sincero, é algo que eu me via fazendo também, porque é algo que eu gosto de fazer, então eu me via eventualmente no ramo de futebol. Mas assim, ele é um empresário pequeno, né? Ele tem poucos jogadores mais assim, não tem nenhum muito conhecido e tal, né? Ainda estamos na expectativa de eventualmente um desses jogadores explodirem, né? Mas até então é mais jogador de categoria de base, né? Jogador mais, na época que eu morava em Araraquara, ele tinha uma parceria com a Ferroviária de Araraquara, e a gente tinha alguns jogadores lá na categoria de base. Aí um deles acabou virando, né? Ele tá no Atlético Paranaense, que hoje é o nosso, digamos, nosso melhor jogador, assim. Ele tava jogando de titular, agora ele machucou, que é o Vitinho. Mas fora isso, assim, ainda é um negócio meio pequeno, mas independente, né? Algo que realmente eu tinha vontade de trabalhar no meio do futebol, né? Ele também já foi dirigente do Marília, né? Do Marília Atlético Clube, e que é o time da minha cidade. Então, eu também é o time que eu sou fanático, né? É o único time que eu torço, né? O pessoal até brinca, né? Porra, qual que é seu time? Tá? Assim, quando eu era pequeno, eu torcia pro São Paulo por causa de família e tal. E torci até os 13 anos, que foi quando eu me envolvi mais com Marília, né? Que foi quando meu pai começou a se envolver mais também na parte da diretoria. E a partir daí esqueci o São Paulo, era só Marília, viajava com os jogadores, com o time, torcia, ia no estádio e tal. Então, cara, eu me via, na verdade, eu diria que tipo 70% eu me via trabalhando na área de futebol, né? Seja empresário ou algum tipo de manager assim, não me via sendo treinador, né? Manager, eu digo mais assim, na parte ali na diretoria e tal. E também me via trabalhando eventualmente com o negócio do meu pai, né? Ele também tem negócio de construção que eu digo, tem uns terrenos, né, em Marília e tal, por isso também que acabei fazendo engenharia, imóveis, né? Perfeito. O Marília é clube empresa? Cara, o Marília, eu acho que não, cara. Acho que não é. Quer dizer, ser dirigente do Marília não te daria efetivamente retorno financeiro. Talvez dos jogadores, né? Ser empresário de jogador. Empresário de jogador, eu imagino que é tipo uma vida de recreativo de pôquer, assim, que você vai jogar uma porrada esperando um big hit. Perfeito. Não dá pra por isso que eu falo, né? Não dá pra você ter uma renda fixa, por isso que eu acho que seria mais meio que um hobby barra profissão, mas assim, eu acho que profissão fixa mesmo, eu me via trabalhando mais nos negócios da família mesmo, que seria algo mais rentável, né? Mas a paixão pelo futebol às vezes fala mais alto, né? Então, tipo, sempre esse sonho, né, de você trabalhar no futebol e tudo mais, mas realmente, parando pra pensar, é mais arriscado. E você tem esse olhar, quer dizer, de olhar um menino jogando bola, saber que ele pode ser seu big hit, saber que aquele torneio ali é onde você vai hitar, que ali tá seu Sunday Million? Então, cara, o Vitinho fui eu que vi, né, em Araraquara, né, na Ferroviária, né, ele tinha na época 15 anos e eu lembro perfeitamente que no meu tempo livre eu trabalhava durante o dia até umas 4 horas. Eventualmente eu ficava amanhã também, quando eu tinha algum treinamento, eu ia lá dar uma olhada no Sub-15, Sub-17 mais ou menos. Na verdade era mais esses dois, né? O Sub-20 também, eventualmente, mas eu focava mais no Sub-15 e no Sub-17. E eu ajudava meu pai ali também a, eventualmente, identificar alguns jogadores de qualidade, porque ele tinha parceiros lá dentro da Ferroviária, que nos dava essa abertura para possivelmente investir nas categorias de base. E aí eu vi quando ele chegou de São José dos Campos, e, cara, no primeiro treino eu já vi que ele era diferenciado, eu já falei pro meu pai, ó, esse moleque é diferenciado, 15 anos, né, você vê que o moleque é ambidestro, é difícil você já ver
um jogador de 15 anos assim ambidestro, que tem um bom toque de bola, uma boa habilidade. Aí eu tava começando o Campeonato Paulista e eu falei pro meu pai, ó, eu acho que é uma boa investir nele, né? Aí a gente foi falar com a família dele e tal, e demos até nessas horas tem que dar um dinheirinho pra família, pouca coisa, mas assim, tipo, sei lá, foi tipo R$2.000, Luiz, pagamos chuteiro. Me explica isso um pouco, quer dizer, o menino tá lá, ele tá dentro de um clube, teoricamente ele é do clube. Como que funciona isso? Quer dizer, eu vou pegar para empresariar, explica até eu que tenho, sou conselheiro do Atlético e tal, não tenho essa noção. Então, na verdade, quando... Aliás, te interrompendo aqui rapidamente, é o seguinte, gratidão eterna pro nosso eterno centroavante Guilherme, que passou aqui no Galo, e os dois apresentadores desse PokerCast são fanáticos com charazão, grande centroavante Guilherme, que passou aqui. Esse cara, Guilherme... Do Marília, né? Eterno torcedor do Marília também. Ele é daqui de Marília, inclusive ele é o treinador do MAC hoje em dia, e, porra, é um ídolo aqui na cidade. Mas assim, quando você tem... Você é menor de idade, ali, menos de 18 anos, você não tem muito vínculo, muita certeza, assim, né? Então, o que você tem que fazer é mais chegar na família, né, e ter essa segurança. Infelizmente, né, muitos são ludibriados, né, tem muitos empresários com maior poder aquisitivo que... infelizmente é assim, você não tem muita segurança, né, e você tem que ter a confiança da família. Mas muitas vezes também chega um cara e oferece um caminhão de dinheiro e faz um contrato com o jogador e você perde ele. Mas em termos do clube, assim, tem uma forma de você fazer um contrato lá, entendeu? Com o clube, mas não tem também muita segurança, sabe? A não ser que você profissionalize o jogador, né? Uhum. Mas assim, se você não profissionalizar o jogador... tem formas de você fazer contrato, mas difícil você chegar a um clube grande querendo jogador, é complicado. Perfeito. Segurar. Vamos falar um pouquinho de pôquer e família. Você contou do seu pai, você falou que você tinha um pouco de medo com ele, de assumir para ele o pôquer. E hoje ele é seu parceiro de pôquer, nós vamos poder falar. Vocês têm uma reta final de WSOP e dá um trabalho da porra, cara. Eu vou te falar, dá um trabalho quando eu abro o site da WSOP e tá Luiz Duarte. Eu não sei se é você, não sei se é seu pai. A gente da mídia sofre pra caramba, dá notícia errada, fala que é um e é o outro. É verdade, já teve bastante problema com isso. Já fui confundido com ele várias vezes. Imagino. E aí o seguinte, só que no seu caso tem um negócio diferente. Você vem da segunda geração de jogadores. Você tem um tio que era jogador de pôquer. Eu queria que você contasse um pouco a respeito do Duarte. Quer dizer, o Duarte era o cara que ganhou, é a velha história do tio que perdeu a fazenda. Você era o sobrinho do tio que ganhou a fazenda? Exato. Pode-se dizer isso. Pode-se dizer isso, porque ele era muito bom de pôquer, muito bom de baralho, na verdade, né? Se você perguntar pro pessoal de São Paulo, eu lembro que o Vini Marques e o Vitão, eles conheciam, né, o seu Duarte. Eu lembro na transmissão do Millions, eles falaram, pô, será que o Duarte é parente do seu Duarte e tal? Porque ele era realmente muito conhecido em São Paulo, e ele, acho que é Automóvel Clube que chama, né, um clube conhecido lá. Ele era um dos... Eu acho que ele era um dos donos, mas se não fosse um dos donos, ele era um dos principais jogadores. Dos regs. Dos regs. Antes de existir reggae. Não, mas ele ia para Las Vegas direto, naquela época, né, poucos jogadores iam para lá jogar, e ele era vencedor, né? Ele era um jogador, ele era conhecido por ser um jogador, por isso que ele era muito conhecido, porque ele era um jogador vencedor. Era realmente muito difícil. E ele jogava pôquer também. Ele jogava pôquer, mas a especialidade dele é todo tipo de baralho, na verdade, né? Qualquer jogo, ele era conhecido por ser um exímio jogador de baralho. E qualquer tipo de jogo, assim, ele jogava. E como que isso molda a visão do seu pai, Luiz? Como que o seu pai enxerga o pôquer tendo crescido com um irmão que era o famoso malandro de jogo, com todo respeito ao tio Duarte? Então, eu acho que talvez, pela maioria dos jogos que ele jogava, tinha mais sorte envolvida, digamos assim, talvez por isso que no começo ele pode ter essa impressão que o poker também... E realmente, no curto prazo existe sorte. Se não existisse, não teria tantos recreativos, né? Se não existisse, ia ser igual o xadrez. Mas
mas obviamente que é um jogo muito mais de habilidade, mas ele talvez tinha essa falsa impressão, e por isso que talvez ele no começo teve essa preocupação, né? Mas aí, a partir do momento que você demonstra que você é vencedor, isso cai por água abaixo, né? Isso aí foi o que aconteceu. Depois do BSOP Millions, a gente sentou e falou, não, vamos tentar, né? Vamos tentar seguir vamos tentar junto, porque a história, na verdade, do BSOP Millions é o seguinte, eu trabalhava, eu ganhava tipo R$2.000, e assim, era tudo contadinho, né? Não sobrava muito dinheiro. E ele, assim, ele apoiava você jogar um torneio grande uma vez ou outra. Isso ele apoiava. Ele não apoiava você ficar jogando sempre, todo dia, ou ficar jogando todo final de semana e tal. Mas, eventualmente, você pegar um torneio ou outro, ele apoiava. Aí foi a situação do BSOP Millions. Aí eu lembro que, na época, eu namorava, né, minha esposa, e a gente tinha 2 anos de namoro, e eu tava planejando noivar com ela, né? E eu tinha até gastado pouco dinheiro de sobra que eu tinha pra comprar anel, essas coisas, né? E aí eu lembro que eu tinha tipo R$1.500, e aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, o que você acha de você entrar com R$1.500 também e a gente jogar, que na época era R$3.000 o buy-in, né, do BSOP Millions Main Event, e a gente jogar junto esse Main Event, dividimos, vamos meio a meio e tal. E beleza, ele falou, não, pô, show de bola, vamos, tô junto. Aí, né, aí o resto é história, né? Eu cheguei lá e eu lembro que eu passei pro dia 2, eu dei um tiro só, passei pro dia 2 com o stack inicial, que na verdade eram tipo 20 blinds pro dia 2. Eu cheguei tipo um pouquinho atrasado, perdi umas 2 mãos. A primeira mão que eu peguei foi um par de ais, que eu trombei um par de dama, que eu cobri o cara por um pouquinho ainda, acabei perdendo. Aí eu sobrei com tipo 3 blinds, né, no começo do dia 2. Aí eu peguei um outro par de ais, dessa vez eu ganhei, aí fui dobrando, contei um pouco com a sorte. Aí depois, né, cheguei na mesa final tipo líder e acabei ficando em segundo e ganhei tipo 750. Eu ganhei 710 o oficial, mas a gente fez um outro acordo ali, eu ganhei R$750.000 e aí tipo, porra, não tem como falar mais nada. Ele me apoiou e tudo mais. E, inclusive, ele continuou investindo esse dinheiro, que era metade era dele, ele continuou investindo. E aí, o meu primeiro ano como profissional, digamos assim, focado em ser profissional, foi um sucesso absurdo. Logo depois, no meu primeiro torneio depois do Millions, na verdade, sim, eu fui pro PCA e não fui bem lá, mas aí depois eu já fui vice-campeão do CPH, né, o Main Event. E aí, tipo, foram 2 grandes resultados em um curto período de tempo para comprovar ali que, né, que, porra, eu tava fazendo alguma coisa certa, né? Mas foi aí depois desse resultado foi tudo certo e ele não teve mais esse preconceito e me apoiou, e desde então vem sendo um dos meus maiores apoiadores, e a gente sempre tá junto nas viagens, sempre estamos discutindo poker, discutindo mão de poker e tudo mais. Luiz, você trouxe ele pro poker? Como é que ele começa? Quer dizer, como é que ele entra no jogo? Então, aí depois desse, né, do Millions, quando eu comecei a ser profissional, e na verdade, quando eu comecei a focar mais nessa carreira, ele pegou mais gosto e ele voltou a jogar e queria aprender mais o Texas Hold'em. Aí eu dei uns toques para ele, né, ensinei ele o básico do que eu sabia na época de Texas Hold'em, que ele já jogava um poker fechado, que é as mesmas regras, assim, na questão das mãos e tal, mas é um jogo completamente diferente. E aí ele foi pegando gosto, né, e, né, foi jogando online um pouco, fomos jogando, a gente foi jogando porque lá em Araraquara, quando eu morava lá, toda terça-feira tinha um home game lá, que a gente jogava, que é mandar um abraço pro pessoal de lá, o Dudu e o Betão, eles faziam, cara, diga-se de passagem, pra época, um baita home game, assim, né, tipo assim, era um restaurante, a gente tinha jantar, e dava tipo 4 meses, assim, era tipo R$100 de inscrição, e dava tipo 4 meses, então assim, era, porra, pra toda terça-feira, assim, pra aquela época era bastante. Então, aí quando meu pai ia para Araraquara, a gente jogava lá, começava a jogar os lives ali, e foi aí que começou, entendeu? Foi jogando live ali, e depois fomos jogando os outros maiores torneios ali. Justiça seja feita, ele começa a carreira dele no poker com um bankroll de quase 400k, né? Que é meio BSOP Millions, não que ele precisasse, mas ajuda, né? Ter 400k para poder aprender free rolando. Não, com certeza. Me conta um negócio, e ele tem talento? Quando ele começou a jogar, você olhava e falava, poxa, olha aí, ele tem jeito pro jogo? Ah, não, ele tinha o jeito do meu tio, né? As fotos que eu vi, ele tinha a mesma postura, né? Você conheceu o seu tio, Luiz?
Não cheguei a conhecer, só por foto mesmo. Ele faleceu quando eu era pequeno. Eu devia ter, tipo, uns 4 anos, assim, eu não lembro muito. Mas cara, meu pai quando começou, ele tinha aquela postura, né? Aquela postura de jogador de baralho, né? Aquela postura de serião, fisionomia fechada, que não dava nenhum tel, né? E obviamente, né, no começo, você não vai ser tecnicamente muito bom, né? Mas aí conforme foi passando o tempo, ele foi evoluindo bem rápido. E logo no segundo ano de 2016, assim, ele já começou a ter grandes resultados. E, cara, é um prazer, né? É um prazer enorme ter um pai que gosta do jogo, que apoia, porque sabe, né? A gente sabe como é que é, né? Nem todos são assim, né? E hoje em dia ele vive na pilha, quer dizer, vão chegando os BSOP, os eventos grandes, ele pilha pra ir? Cara, não, ele joga. Eu assim, eu acho que ele joga quase todo dia, cara, porque de vez em quando eu falo com ele. Sim, eu falo com ele quase sempre, mas, sei lá, pelo menos 3 vezes na semana, no fundo tem um barulhinho ali. Tá falando que tem barulhinho da ação dele ali, sabe? Então ele gosta. Ele não. E nos eventos live, com certeza, ele não vê a hora, né? Tipo, e mesmo quando podia jogar, sempre que faltava um mês, ele já programava, pô, próximo evento é tal, vamos pro BSOP, vamos pra não sei aonde. E aí, cara, ele adora, cara. Ele ama poker e ele é demais. Quanto que você ensina pra ele? Quer dizer, ele tem paciência técnica, porque geralmente o jogador mais velho ele tem pouca paciência para sentar para ouvir a explicação. Exato. Ele não tem muita paciência, mas ele tem a paciência necessária para ouvir as principais dicas ali, né? Quando você começa a prolongar muito, é porque assim, ele tem um estilo de jogo dele, que não adianta, eu posso falar o que for, que vai ter coisa que ele gosta de fazer. Ele não vai foldar um 8-6 naipadinho do cutoff, entendeu? Contra um rei. Ele gosta de ver flop, mas assim, ele evoluiu bastante, sabe? Hoje em dia, tipo, pré-flop e até pós-flop, ele é um jogador bem sólido, que raramente vai fazer alguma besteira, sabe? Ele é um jogador mais sólido, mas ele gosta de ver flop e tal, essas coisas. Então tem algumas coisas que não vai, que é difícil você mudar, até porque é um jogador que tá lá para jogar recreativamente, né? Então, assim, mas no modo geral, assim, ele segue bastante dos meus conselhos, sim. Luiz, quanto que é o swap seu e dele quando vocês entram no mesmo evento? Cara, pior que... Cara, você acredita que a gente nem swapa, cara? É mesmo? Porque assim, a maioria dos eventos, digamos assim, os eventos grandes, ele tem porcentagem minha, porque eu sempre vendo cota, né? Então a maioria dos eventos internacionais, internacionais que são um pouco mais caros, eu sempre vendo cota e ele é o primeiro que eu sempre ofereço e ele sempre pega, né? Sempre pega uma beirada, às vezes ele pega tudo, às vezes ele pega um pouco menos, mas ele sempre pega. Então ele sempre tem porcentagem, quase sempre tem porcentagem minha. Nos nacionais, né? Nos nacionais a gente... Cara, é engraçado isso que, tipo, né? Até uma ideia para as próximas vezes eu fazer um swap com ele, sim. Mas nos nacionais, eventualmente, quando a gente tá em uma reta final e tal, a gente troca, mas antes de jogar a gente não troca. Mas, pra ser sincero, a maioria dos eventos, assim, live, internacional, ele tem uma beirada. Para encerrar o assunto, o pai teve uma reta final, 1.100 Deep Stack na WSOP Europa, que vocês dois fizeram reta finalíssima mesmo, né? Reta super final. Super final, valendo bracelete, né? Cara, me conta desse jantar na noite anterior, do café da manhã, no dia do bracelete, como é que foi? Ah, cara, é assim, a gente fica até, tipo, num estado de transe, assim, né? Que você não tem muito a magnitude, você não consegue dimensionar ali a magnitude do que tá acontecendo, né? E esse evento foi mais pra reta final, e a gente tava junto, eu e ele, todos os dias nessa... Foi só eu e ele sozinho, fomos pra lá, e todo dia a gente tava lá, batalhando, jogando, voltando, a rotina era a mesma, né? E, cara, pra ser sincero, claro, tipo, é uma expectativa, você sente uma tensão ali, né, tipo, pô, nós estamos eu lembro, a gente saiu de lá, né, porra, naquela tensão, né, porra, que bacana, e eu lembro que eu passei grande, e ele passou um pouco mais curto, mas, cara, foi conversando, logo que saiu a gente já tava conversando sobre as situações que aconteceram, né, durante esse dia, algumas dúvidas que tanto eu e ele tiveram, alguns ajustes pra fazer no próximo dia. Mas fora isso, cara, foi um dia normal ali, a gente fomos jantar e na verdade, cara, eu lembro que a gente conversou bastante das situações que aconteceram, porque o dia 2 geralmente é bem extenso, né, então eu lembro que principalmente ele, né, contando várias coisas, várias situações, várias paradas, né, e eu lembro que a gente ficou um bom tempo conversando sobre as situações do dia 2, mas assim, depois que aconteceu isso, né, aí
fomos jantar de boa, demoramos até um pouco pra dormir ali e tal, né? Conversando. Aí ficamos trocando ideia. Cara, pra ser sincero, foi mais ou menos isso. A gente não parou de falar sobre poker, tô lembrando agora assim, foi mais ou menos. Acabou o dia 2, até a hora de dormir, a gente só ficou falando disso, das situações de poker que aconteceram e das situações dos ajustes que a gente ia fazer no próximo dia. E aí, assim, no café da manhã foi mais tranquilo, assim, foi meio que assim, aquela tensão, assim, você vê que, tipo, é que eu tô concentrado, ele tá concentrado, a gente não se falou tanto, né, falamos um pouco mais recapitulamos algumas estratégias para esse dia final, e aí eu fiz a minha rotina, eu fui fazer academia e tal, e tinha pouco tempo, né, porque voltava cedo, e aí tomamos café da manhã ali rapidão e fomos jogar, cara, aí, tipo, deu tudo errado, né, a gente passou, tipo, sei lá, 15 jogadores, eu acho, ou 16. Aí, tipo, eu perdi um rei-rei um Ais-Ais pra rei-rei num potaço. E aí também perdi uns coolers ali de Blind War, uns coin flips e tudo mais. E acabei caindo ele caiu em décimo quarto, eu acho, e eu caí em 13º, foi alguma coisa assim. Foi um atrás do outro. Foi triste, mas valeu a experiência, foi uma baita experiência nós dois juntos ali fazendo essa reta final. No final do dia 2 a gente jogou na mesma mesa, no dia 3 a gente ficou em mesas separadas, mas foi bacana porque cria uma dinâmica interessante, né? Porque, tipo, óbvio que você vai jogar o jogo ali, mas, porra, é complicado, né, cara? Você não quer jogar contra, você não quer eliminar seu pai, né? Então, tipo, você vai jogar o jogo, mas você vai, né, eventualmente jogar um pouquinho mais tight, né? Tipo, uma situação ali. Não chega longe de ser um collusion, mas é inevitável, né, cara? Você tá ali, você não. Né, mas obviamente, se for ter que ir pro pau, vai pro pau. Mas é uma situação complicada, né, cara? Você tá jogando com seu pai ali na reta final e né, é sempre uma dinâmica interessante que acontece ali, né? Que você não tem que. Às vezes você torce, né? Às vezes ele abre, ele dá um raise e você torce pra não ter jogo, sabe? Uhum. Torce pra não ter jogo. Jogo forte pra não eliminar ele, né? Mas foi bacana. Luiz, conversando com o Sketch, ele me falou o seguinte, cara, o Luiz tem uma curiosidade na carreira dele que ele pulou etapas. Quer dizer, ele foi um cara que começou jogando um pouco mais caro pela condição social dele e ele já entra direto no jogo mais caro e ele acaba engrenando no jogo mais caro. Do live pula para um online também, que é diferente da carreira do jogador normal, que começa no free roll, vai para o micro stakes, vai para o small stakes, vai para o mid stakes, vai para o high stakes. Sim. Quer dizer, você já começa mais caro. Me conta um pouquinho primeiro o seguinte, o porquê do mais caro dá para entender. Quer dizer, o poker, se ele não tiver impacto na sua vida, ele não faz sentido, não tem graça. Mas me conta, em que isso foi bom, em que isso foi ruim? Quer dizer, quando você olha para alguém, se você olhasse para uma terceira pessoa e falar, cara, o que foi bom da minha carreira de eu ter feito foi isso, o que foi ruim foi isso, qual que é a lista de cada lado? Cara, é bem interessante, com certeza teve diversas lições assim que eu tiro de tudo isso. Aconteceu o seguinte, né, como eu falei, eu até eu sempre tive bastante controle, assim, no comecinho, até o BSOP Millions, né? E aí, eu fui, né, fiquei em segundo no BSOP Millions e realmente eu meio que fui um pouco mais pra frente, né? Logo depois já fui pro PCA, já joguei, tipo, torneio de $10 mil, que obviamente eu não batia, mas na época você achava que você tinha alguma chance, porque, porra, eu sempre, como eu falei, né, eu estudava bastante. Antes do BSOP Millions eu sempre estudava, sempre estava estudando. Na época eu assinei o Run It Once, né? Isso foi em 2000 no meio de 2014. Então eu fiquei uns 6 meses assistindo ali os vídeos do Run It Once. E isso acabou me dando uma base legal, mas obviamente eu era, assim, o jogador que eu sou hoje é 1 milhão de vezes melhor do que o que eu era antes. Mas ali na época, você teve um grande resultado, você tá confiante, você meio que. E se eu tinha o respaldo do meu pai ainda por cima, né? Que o investimento do meu pai, que ele estava disposto a investir em mim. E no fundo até eu achei que eu não era assim, que eu jogava bem. Olhando pra trás, eu vejo que eu não jogava não jogava nada, né? Mas aí aconteceu isso aí. Aí eu fui dando uns tiros mais caros e bati a cabeça um pouco em alguns torneios live, principalmente. Nos online eu fui bem, na verdade. Logo em 2015 eu tive, tipo, 2 resultados grandes online. Eu fiquei em segundo no Super Tuesday, cravei alguns outros torneios, digamos assim, menores ali, mas que foram dando como que eu posso dizer? Foram dando um gás, foram dando um bankroll, né? Essa que é a palavra, foi me dando um bankroll. Mas assim, no live caro, eu bati a cabeça,
eu tive uma queda, né? Tipo, eu não venci logo em 2015, mas no Brasil eu venci bastante, né? Eu fui campeão paulista, eu fui bicampeão do High Roller do CPH nesse ano, fiz, tipo, 2 mesas finais do Main Event, fui campeão paulista geral, e online eu tava indo bem. Então o balanço foi até um pouco positivo. Para mim, até porque eu vendia cotas, eu tava junto com meu pai nos torneios live internacional e nacional também, mas aí, cara, na verdade eu tinha um problema de ego, né, quando eu tava começando, que eu queria estar presente, eu não me via não estando presente nesses torneios caros, eu tinha que estar. Isso foi um leak que eu corrigi, inclusive, quando eu entrei pro Forbet, que foi em 2000, agora tá me falando a memória, mas eu acho que foi 2017, foi 2017, meio de 2017. E lá, depois que eu entrei de lá, eu aprendi muita coisa, principalmente na questão de seleção de torneio, né? Analisar os torneios que você bate e realmente dar prioridade para esses torneios. E, cara, que esses high stakes é muita variância. E aí foi que abriu minha cabeça. E eu, cara, perdi totalmente esse ego. E desde então eu tenho sido muito controlado no meu bankroll, assim. Eventualmente dar uns tiros nos principais ali, mas, cara, muito, muito melhor do que eu era antes. Pra você ter uma ideia, de 2017 pra cá, eu saí do Forbet em 2018, fiquei um ano lá, mas até depois que eu saí, cara, vários torneios tipo de $1.000, por exemplo, eu passava, não jogava. Vários torneios, por exemplo, Super Tuesday, que eu não conseguia perder um Super Tuesday ou um torneio de série de 2.000, até mesmo de 10.000, eu queria jogar, mesmo sabendo que eu não batia, né? E isso, cara, eu me libertei totalmente dessa prisão, assim, né? Dessa, digamos assim, essa gana de jogar, de estar lá, de estar tentando tá jogando, mas eu no fundo eu sabia que eu não batia, mas eu queria estar lá, eu achava que eu podia ter a chance, podia dar sorte de ganhar, e é o problema de ego, né? Eu tinha um problema de ego que eu tinha que estar presente, e aí hoje em dia, graças a Deus, faz 2 anos que eu tô, 2 anos e meio que eu tô totalmente superado disso, e eu tô, cara, super feliz em jogar torneios até tipo $1.000, que é o que eu jogo hoje online, assim. E $1.000, na verdade, é mais torneios de série, assim, né? No dia a dia é mais até 530, assim. E eu tô, cara, aí eu entendi que é aí que tá o ganha-pão, entendeu? Então foi mais ou menos assim, o meu ego me atrapalhou no começo, né? Talvez se eu não tivesse tido esse big hit, né? E tivesse começado, por exemplo, tivesse tido a oportunidade de tentar essa carreira profissional, conversar com meu pai, ele ter me dado essa abertura de tentar ser profissional, eu ia começar dos mais baratos. Mas infelizmente não aconteceu isso, eu tive que começar a carreira depois de eu ter acertado um big hit e acabou subindo para minha cabeça. Essa que é a palavra certa. Perfeito. Tem um ditado que fala que carro apertado que anda. Né? O carro apertado que canta, depende. No caso do carro de boi, é o carro apertado que canta. Né? E você se viu obrigado a pegar os grandes. Quer dizer, jogando mais caro, você se viu. Você acha que isso pode ter funcionado por bem também? Quer dizer, você não ter batido os micro stakes te fez enfrentar os caras, porque você senta para jogar um torneio de 10k dólar, você tá pegando Phil Golfond. Claro, exatamente. Então, assim, tanto no live quanto no online me deu essa bagagem. E eu tive algum certo sucesso, né, nos torneios live, assim, mais caros. Eu cheguei em 2 retas finais grandes, né, de torneios de $10.000 de buy-in, que foram em Dublin, o EPT de Dublin e o EPT de Barcelona, que foram, tipo, 20 left ali, que, cara, por um coisa de detalhe mesmo, que eu não chego na cara do gol. Perdi, tipo, 2 flips lá que foram paradas para ficar gigante. E num detalhezinho eu não teria arrumado, sei lá, $1 milhão, $500 mil. Um pagava $500 mil e o outro pagava $1 milhão pro primeiro. Então, assim, mas claro, nesses torneios de 10 mil, né, para aquela época, dos que eu tinha jogado, eu tava negativo. Mas esses dois eu cheguei bem. E também não foram muitos, né? Eu devo ter jogado, sei lá, 5 no máximo. Joguei, tipo, na verdade, contando de 5 mil e 10 mil, eu tava negativo. Se for ver, talvez só os de 10 mil, até tava positivo. Mas os high stakes, assim, de 5 a 10, eu tava negativo, mas me serviu sim pra me dar uma bagagem, né? Uma experiência. Você tá jogando contra jogadores melhores que você aprende bastante também, né? Quando você tá na mesa com eles, tanto live ou ao vivo, você observando o que eles fazem, você aprende bastante. Claro que a aula pode sair cara, né? Mas é real. Além de você ter a experiência ali, de você tá criando uma bagagem, né? Uma certa
uma certa bagagem para as próximas vezes no futuro que você tiver nessas posições, você tá mais tranquilo e ter menos tensão ali, você acaba aprendendo bastante, né? E eu acho que serviu sim como um grande aprendizado. E eu sou, cara, é complicado falar assim, se você pudesse voltar atrás, você mudaria alguma coisa, né? Cara, eu não sei, porque, tipo, talvez eu poderia ter tido lições diferentes e não ter aprendido tanto quanto eu aprendi dessa vez, sabe? Tipo, é complicado falar, mas o caminho mais comum é esse que você falou, né? O pessoal sair de baixo e para cima. Uhum. Não, e por isso a curiosidade, porque evidentemente, quer dizer, quando você tem uma história que é tão diferente de tudo, esse aprendizado ele pode ser muito útil para o jogador que... Exato. E, desculpa te interromper. Sem eu acho que pode ter sido útil, com certeza foi útil, porque assim, depois que em 2016 eu fui bicampeão do High Roller do BSOP, que eu também enfrentei 2 mesas finais dificílimas, sabe? Eu tava super à vontade, assim, tava super confiante, entendeu? Então, que eu fui campeão dos 2. Então, assim, talvez se eu não tivesse tido essa bagagem, provavelmente eu poderia ter sentido mais a pressão. Eu fui vice-campeão do Super High Roller, que teve também em 2016, valendo o anel do WSOP, que eu perdi pro Hélio Neves na final. Então, assim, fui vice-campeão nesse mesmo evento, nesse mesmo WSOP do High Roller também, que eu perdi pro Caiafa, que é daí de BH também, né, que é um excelente jogador. Então, essa bagagem, com certeza, me ajudou nesses momentos decisivos, sabe, que eu enfrento grandes jogadores ali. E se eu não tivesse tido essa bagagem e pulasse direto não, digamos que eu jogasse, sei lá, 2 anos nos torneios menores, se eu tivesse jogado esse High Roller, provavelmente eu não iria ter esse mesmo desempenho, sabe? Perfeito. E a pressão de ter o pai investidor? Porque tem uma pressão adicional. Além do fato dele estar botando um dinheiro para você, obviamente visando o retorno dele, mas ele está botando um dinheiro e ele ainda te falou o seguinte: vai, larga a carreira aqui da pecuária, larga a carreira na engenharia, abraça o poker. Isso é uma pressão adicional? Não, foi uma pressão grande, viu? No primeiro ano, assim, foi uma pressão grande. Graças a Deus eu consegui, logo de cara, né, conquistar a confiança dele e conquistar diversos grandes resultados, né, que foram me dando essa tranquilidade. Se eu não tivesse, se 2015 fosse um ano ruim para mim, eu provavelmente, a gente ia chegar e falar, porra, provavelmente não deu e tal. Talvez eu chegasse para ele e falasse, vamos tentar talvez nos limites mais baratos, ver como é que funciona. Talvez pode ser que eu ainda tenha continuado, né? Mas com certeza ia ser como que fala, um setback, né? Ia ser uma complicação e teria chances de eu voltar para engenharia e teria chances de eu voltar a trabalhar com ele, meio que deixando o poker de stand-by. E eu tive um ano muito bom, né? Como eu falei, por mais que nos tiros caros que eu dei, até por falta de experiência, eu não consegui tanto sucesso, nos eventos do Brasil, fui campeão paulista, e nos eventos online também, nos poucos tiros caros que eu dei, acabaram dando certo. E aí, pô, aí em 2016 também, se bobear, foi melhor ainda, porque, tipo, já comecei em 2016 sendo bicampeão do High Roller do BSOP, e também, pô, 2016 acho que foi meu melhor ano, se você for ver. Então, foi um ano bom, que os tiros mais caros não deram certo, mas foi um ano muito bom. E em 2016 foi um ano melhor ainda, e 2017 também foi muito bom. Então, você vai... Mas no começo a pressão era grande, porque eu falei, cara, essa é a minha chance, né? Essa é a minha chance. E, inclusive, tem um episódio com a minha esposa, quando a gente foi jogar o BSOP Millions, que foi eu e ela, né? E aí eu lembro que, putz, cara, é muito, muito bacana relembrar isso, né? Porque eu lembro que, assim, antes mesmo de começar o evento, né? Eu lembro, pô, eu tava nervosaço ali, né? Tava eu e ela ali atrás faltando 5 minutos ali pra começar o dia 1, né? Ali na parte de fora, no banquinho, a gente sentou ali e tal, tamo ali e tal, porra, vamos lá, fazendo uma oração e tal. E aí eu falei pra ela, putz, cara, amor, tomara que dê certo, tomara que as coisas funcionem, porque é só isso que eu preciso, porque eu sentia que eu tinha um talento, eu sentia que eu era bom jogador antes disso, que eu poderia, se eu me dedicasse, ser um jogador profissional, mas até conseguir provar isso, pode ser que demore. Eu falei pra minha esposa, amor, nossa, é só isso que eu preciso, só uma... tomara que dê certo, porque é só isso que eu preciso para realmente convencer meu pai e poder, né, ter a chance de seguir essa carreira, né, e
E aí deu certo, né? Aí eu lembro que antes da mesa final, a gente, né, conversando também, falou, pô, essa é a chance que a gente pediu e tal, e Deus nos abençoou, e a gente tá aqui. E aí deu certo, eu não fui campeão, mas eu achei que eu tive um grande desempenho na mesa final. Talvez no heads up eu poderia ter jogado melhor, mas talvez eu fui um pouco levado pelo calor do momento. Você fez um acordo lá, você tá mais tranquilo e tal, e talvez se eu não tivesse feito acordo, talvez eu teria ganho, eu acho. Mas eu não me arrependo, e eu acho que, pô, foi uma experiência do caramba, e sou muito grato aí por estar aqui até hoje, jogando poker profissionalmente. Aí sim, Marcelo Lanza é o torcedor do Marília, que nos deu essa entrevista fantástica. Semana que vem tem a continuação. Boa. Redes sociais. Redes sociais, Lanzinha, temos 2 áudios hoje. Os 2 áudios são longos, inclusive, então vamos deixar eles para o final. Enquanto o seguinte, eu tinha falado semana passada que a gente ia abrir um quadro chamado Falinha da Semana. A falinha da semana, só quando aparecer realmente cair alguma coisa no nosso colo de muito valor, né? Uma boa falinha realmente nós vamos falar, mas eu reinauguro aqui o quadro Falinha da Semana com o João Bauer, que abriu perguntas no seu Instagram e alguém perguntou o seguinte: o que te mantém motivado a jogar? E o Bauer teve a pachorra de responder o seguinte: eu sempre arrumo uns boletos para pagar. Pode isso, professor? Nada parece deter. Nada parece. O Maurício Paulino agradeceu a citação do programa passado cravando 55 Sunday Special na GG Poker. E vamos aos 2 áudios. O primeiro é do Renan Detros. Vamos lá. Fala, Gui, beleza? Renan Detros quem vos fala. Poxa, acabei de terminar o ano de 2018, 46 episódios, né? Eu comecei a ouvir o PokerCast logo que começou a pandemia, na quarentena. Sempre fui um apaixonado por podcast, né? E aí encontrei de vocês aqui Eu queria mais sobre poker, né? Eu acompanhava do Daniel Negreanu e achei aqui pelo iPhone, né? No aplicativo, e comecei a escutar. Só que sempre aquele 1 por semaninha ali, eu falei, cara, vou começar a fazer uma maratona então, né? Então sempre que eu vou cozinhar, que eu vou correr, eu comecei a escutar e eu ia escolhendo alguns, né, que eu tinha mais interesse. Em 2019 eu já escutei bastante. Falei, não, vou começar desde lá do começo e vou ver como é que foi a história. Então, só parabenizar vocês, sensacional. Inclusive no dia que ontem, né, que eu finalizei o seu episódio, acabei cravando o Big 550, né, como eu já te falei. E, sua entrevista foi maravilhosa, velho. Dei muita risada. Você e o Lanza aí, como vocês dizem, é tão legal que parece que a gente até é uma família, assim, né? Parece que os dias sem escutar vocês não é o mesmo. Então, até quando a gente tô meio desanimado aí, vou escutar, porque dá um ânimo escutar as histórias, saber que todo mundo passa pelos mesmos desafios, né? Hoje, atualmente, faz 2 anos que eu me profissionalizei, né? E jogo pro line-up aí. Então só tenho a agradecer o começo dessa minha profissão aí, que não é fácil. E ver a galera passando pelas mesmas dificuldades é que nos motiva. Beleza, irmão? Desculpa o áudio grande aí, mas só queria parabenizar vocês mesmo. Valeu! Aí sim, Marcelo Lanza, o Renan maratonando episódios, está terminando 2018. Você imagina, daqui a uns 5 anos, quem pegar o PokerCast para maratonar, o cara vai ter áudio pro resto da vida ouvir. E seguimos para o nosso segundo áudio do Batovs, o Vinícius Colasso. Salve, Calil, Batovs aqui. Acabei de escutar a entrevista do Diego Kipp, né, no PokerCast. Sensacional a entrevista, muito bom. E queria contar uma história paralela ali da história do Collusion, do irmão dele. É uma história que eu acabei me beneficiando. Eu vou tentar ser curto, não sei se eu vou conseguir, mas ele comentou lá que foi um free roll, né, que o irmão dele entrou. Na verdade era um classificatório do America's Cup de 2014. Esse torneio é bem parecido com o que tem hoje no BSOP, torneio de equipes, mas no caso era um torneio de equipes dos países da América Latina. Então, em 2014, a edição foi feita lá em Bahamas. Então, basicamente, eram no mês inteiro ali, vários classificatórios, e ganhava viagem para Bahamas, tudo pago lá no resort, no Atlantis, enfim.
E então não era exatamente só um free roll, né? Ganhava bastante ali uma viagem, e quem ficava em último lá no torneio ganhava ali pelo menos $1.000 também, cada integrante da equipe, então valia bastante ali, né? E o que aconteceu, né? Eu estava participando desse classificatório também, e no final ali eu acabei ficando em 10º na classificação, e a equipe é formada de 5. Só que nesse ano aí foi bizarro, porque eu fiquei em 10º, só que os caras que estavam na minha frente ali, então foram 6 ou 5, né? Todo mundo foi eliminado por collusion, enfim. E teve outra história engraçada que foi um dos caras, na verdade, ele jogava poker e a família não sabia, os pais não sabiam. Ele acabou ganhando esse classificatório, ia ganhar a viagem, tudo, mas na hora ele contou para a família não deixou, o pai não deixou, a mãe não deixou, ele ia viajar. E eu conheci esse cara do fórum da IntelliPoker, então ele me contou isso, né, e acabei ganhando essa vaga dele também. Então foi a vaga desse cara e o resto foi tudo por collusion. Não só, e um dos caras que foi eliminado por collusion, ou soft play, enfim, foi o irmão do Diego Kipp, né, ele efetivamente ficou entre os 5 lá na classificação da America's Cup, mas ele foi um dos caras que foi eliminado. Então é isso, né? E também isso mostra um pouco a segurança do PS ali, né? Eu acho que nesse caso, assim, foi um negócio que ficou na minha memória, assim, que foi bem... que foi... todo mundo ali, né? Foi investigado ali. Então, eu não creio também que tenha sido, talvez, denúncias ali contra ele. Eu acho que, por conta do ranking ali em geral, acho que eles investigaram todo mundo ali que tinha sido classificado. E um desses caras foi o irmão do Diego Kipp, né? Por isso que ele teve a conta banida ali. Mas é isso. Mas, pô, sensacional a entrevista dele. E quem não conhece também tem um vídeo dele de rap. Um rap sobre poker. Se você procurar no YouTube, Cap, o porquê do poker. Porquê com RK. Então, o porquê do poker. É um vídeo que eu vi faz muito tempo. Pô, eu acho muito bom, assim, tipo, esse rap que o Diego Kipp fez. E quem não conhece, aconselho aí conhecer. Bem legal. Beleza? É uma historinha curta aí. Falou, Kalil. Continue com um bom trabalho. E o PokerCast aí sensacional. Falou! É isso aí, que conta do rapaz, hein? Que conta do rapaz, deu essa estrelada em cima da turma toda. Ele tá fazendo referência à entrevista do Diego Kipp, né, a história do bloqueio da conta do Diego Kipp, e ele que acabou indo para as Bahamas por conta disso. Finalização superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revistaflop.com.br, a revista de poker há mais de uma década, contando as grandes histórias do poker. Assine já. E mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Mas minha dica cultural é o livro Nem Tudo é Música, do Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre escreveu 2 livros, um chama Tudo é Música e o outro chama Nem Tudo é Música. Ele que é um crítico de música, mas nesse livro especialmente ele fala muito sobre religião, da posição de evangélico que ele é, e fala um tantão de política, fala muito de cultura, e essa semana eu que estou com super dificuldade de ler esse ano. Por incrível que pareça, a quarentena me fez ler menos ao invés de ler mais, e Nem Tudo é Música é uma grande obra do Ricardo Alexandre. Boa. Cara, minha dica cultural da semana, paga nós Netflix, é o filme chamado Sementes Podres, Bad Seeds. Cara, ele é um filme francês. Que homem. Na verdade, foi um seguidor da Gabi que deu a dica pra ela e nós resolvemos ver o filme. E que graça o filme, cara, um filme muito leve, é uma história muito bacana. Eu não vou dar muita dica sobre o filme não, ele é uma comédia-drama, mas ele vale a pena, ele tem algumas boas lições, um filme muito bem dirigido, um elenco bem legal, eu curti bastante. Aí sim,
Gui Calil e Lanza Maia são os nossos endereços no Instagram e no Twitter. Nos indique, nos dê 5 estrelas, dê aquele like fantástico no YouTube, troque suas fichas sempre pelo Fichasnet, e a edição é do sensacional Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! Legends you play, it makes no difference what you say. I can shadow green, the only kind game is the ace of spades, the ace of spades. Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. We double up or queens, double sticks of spring, the ace of spades, the ace of spades. You know we're born to lose, and gambler is for fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. Spades.